E continuamos a conhecer os candidatos a reitores à Universidade do Algarve, eleições na próxima quarta-feira, dia 27 de novembro. Altura agora para falarmos com António Branco, 52 anos, licenciou-se em Línguas e Literaturas Modernas na Faculdade de Letras na Universidade de Lisboa. Em 99 fez o doutoramento em Literatura Portuguesa Medieval e em 2012 a agregação na Universidade do Algarve. Já foi diretor da FCHS até o anúncio da candidatura a reitor, coordenador do CIAG, o Centro de Investigação em Artes e Comunicação, diretor da Biblioteca e também do Arquivo Central da Universidade, presidente do Conselho Diretivo da FCHS, membro da Assembleia Estatutária, membro do Conselho Geral da Universidade, diretor do mestrado e do doutoramento em Comunicação, Cultura e Artes, do mestrado em Ciências Documentais em Educação Artística, especialização em Teatro e Educação e muito mais. Desde já, muito bem-vindo aqui à Rua. António Branco, a pergunta é geral. O que é que o leva a candidatar-se a reitor da Universidade? O que me leva a candidatar-me a reitor da Universidade é justamente o momento que vivemos. Creio que qualquer membro da comunidade académica e qualquer cidadão português tem ideia de que vivemos uma situação muito difícil e de que, portanto, é preciso uma grande determinação para evitar que esta situação agrave as condições de vida das pessoas e também as condições de trabalho das pessoas. Isso foi a minha primeira motivação, ter consciência de que a situação é muito difícil e que é nesse momento que aqueles que sentem força, que é o meu caso, capacidade, que é também o meu caso, devem avançar e devem tentar defender as suas ideias de maneira a contribuir para que esta profunda crise não atinja de maneira irreversível uma instituição tão importante como a Universidade do Algarve. Em termos de lema, colocou tomar consciência, repensar e fazer e por ordem, estas três consciências, repensar e fazer estas três questões. Até agora isto não tem acontecido ou é o momento que faz com que este tomar de consciência, este repensar e este fazer seja diferente? Isso acontece sempre na nossa vida. Também depende da maneira como nós vivemos. Quando nós somos cidadãos muito ativos, tanto na nossa vida social como na nossa vida profissional, que é o meu caso, em princípio essas são os três eixos da ação de qualquer indivíduo muito ativo. E, portanto, isso tem sido feito, sim. Eu creio é que a situação particularmente difícil em que vamos entrar em 2014 obriga a um esforço maior por parte de quem vier a dirigir a instituição para ajudar a tomar consciência, ainda mais consciência da situação que vivemos, a repensar, porque nós vamos ter que repensar muitas coisas, algumas por causa da situação financeira, outras porque é necessário que o façamos, e o fazer que é absolutamente essencial porque nós temos que concretizar muitas coisas e, portanto, esses três lemas, esses três eixos são, de alguma maneira, grandes orientações que eu tenho para mim próprio, enquanto indivíduo, que eu gostaria de transmitir à instituição. Nessa parte do seu programa de ação fala em que um dos maiores desperdícios dentro da universidade é o fazer erradamente. Há várias formas de fazer erradamente. Como é que o que é que se está a fazer de errado? Quem é que está, não apontando nomes se calhar, mas e porquê é que o está a fazer na sua percepção? O fazer errado pode ter a ver com erros que se cometem, evidentemente, mas essencialmente aquilo que eu me estou a referir é um problema complexo do modo como nós comunicamos internamente e que produz dois tipos de efeitos no fazer, na ação, que eu acho que podem causar um grande desperdício. Por um lado, pelo facto de os dados das atividades não estarem integrados em plataformas em que facilmente nós cheguemos à informação, faz com que haja níveis de redundância no fazer, na instituição, que quem vive diariamente nela se apercebe. E, portanto, a redundância é quase inevitável numa instituição da dimensão da Universidade do Algarve, mas eu acho que nós temos de trabalhar muito no sentido de diminuir o mais possível esse nível de redundância
E por isso, por exemplo, nós temos que ter como prioridade a integração dos sistemas de informação da universidade. Eles não estão integrados, é muito difícil obter dados, estamos sempre a repetir o pedido de dados e a recepção de dados e até a repetir a informação e os dados, e portanto nós temos que atuar de uma maneira muito determinada nessa área, e eu acho que as plataformas eletrónicas são um bom instrumento para evitar essas redundâncias. Depois, não sei se foram sempre tomadas decisões. Vamos lá ver, o fazer pode ter a ver com iniciativas próprias, mas tem muitas vezes a ver com orientações superiores, sejam de que nível de hierarquia que se esteja a falar. E em muitos momentos eu sinto que o facto de as pessoas participarem pouco na decisão, e participar na decisão quer dizer debater os problemas, compreender quais são as possibilidades de resolução e depois... E por isso, quando a decisão é tomada, as pessoas, mesmo que não concordem com ela, sentiram que contribuíram para aquela decisão de alguma maneira, isso pode provocar aquilo que eu chamo o desfazer, que é as instruções são dadas, instruções superiores são dadas, mas depois há muitas maneiras de não as executar, e uma delas é resistir a não fazer. E isso é um fazer, digamos, errado, porque eu acho que a instituição não pode funcionar nesse esquema da decisão tomada sistematicamente de cima para baixo. Eu costumo dizer, porque tenho essa experiência, que a democracia dá muito trabalho, mas que as deliberações, as decisões tomadas no plano da decisão democrática, da participação democrática, têm uma força e uma capacidade de gerar ações muito superior a uma outra perspectiva, que é a perspectiva da decisão superior, que depois é acatada por aqueles que estão, digamos, hierarquicamente abaixo. Estamos a falar de uma governação participativa, pode ser comparada, por exemplo, ao nível de um município com um orçamento participativo, aquilo que quer implementar? Pode, eu não sei se na universidade temos condições para a elaboração de orçamentos participativos, não sei. O não sei quer mesmo isso, quer dizer isso. Se houver, sim, deve ser feito. Mas é possível, sim, envolver mais as pessoas. Eu não estou a falar, em particular, nem da reitoria, nem das direções das escolas, nem das direções de serviço. Estou a falar em geral. É possível envolver muito mais as pessoas. Eu tenho essa experiência como diretor da faculdade. Em momentos-chave da vida da faculdade nos últimos 4 anos, eu tomei a decisão de envolver as pessoas, assembleias para lhes apresentar dados. Por exemplo, há 2 anos, quando houve o grande corte orçamental, foi feita uma grande assembleia na faculdade para apresentar os dados, as possibilidades, as orientações, digamos, do nível de contenção que iríamos fazer, e as pessoas foram ouvidas e participaram e deram ideias, e o que eu tenho a sensação é de quando isto é feito assim, mesmo aquelas que não concordam com a deliberação final, mas acabam por sentir que participaram no processo, não é? Mas, e já agora, e pegando precisamente nessa questão e nesse processo, é um processo que, a ser eleito, ainda demorará algum tempo até lá, ou seja, até esse processo estar feito em relação a determinado tipo de decisões, qual é que vai ser o rumo? Não, isso não é uma coisa que demora assim tanto tempo a fazer, porque é uma atitude que começa no primeiro dia de mandato, ou seja... Eu não estou a falar não estou a falar de nenhuma decisão em particular que tem que ser tomada no âmbito da visão estratégica da universidade. Estou a falar de todas as decisões que são tomadas. Vou-lhe dar um exemplo relativamente simples de compreender. Muitas vezes, por falta de tempo, pensa-se que a reunião com os diretores, em que é anunciada um problema, em que é proposta uma solução para o problema, que aquela reunião só por si é geradora de uma ação. Ora, os diretores são representantes das unidades orgânicas, de facto são um órgão máximo, mas eles não decidem sozinhos. E, portanto, tem que se incluir no tempo de decisão. Portanto, isto não é uma coisa que vai demorar muito tempo. Começa imediatamente. Tem que se incluir no tempo de decisão o tempo necessário para que, nos vários níveis em que a decisão tem que ser aplicada, as pessoas possam participar e, pelo menos, saber de que é que estamos a falar, não é? E muitas vezes as pessoas não sabem de que é que se está a falar sequer. E, portanto, isto não demora nada a fazer. Outra coisa é o envolvimento...
o envolvimento de vários órgãos que estão inativos neste momento e que eu acho que têm uma função importante. Por exemplo, as várias secções do Senado não têm participado nas decisões e podem passar a participar a partir do primeiro dia. Ou seja, não me parece que isto seja um modelo que demora muito tempo a implementar. Outra coisa é perguntar-me, mas será que as pessoas estão de tal maneira habituadas que é rápido implementar este modelo de trabalho? Talvez não, mas tem que se começar a trabalhar logo desde o primeiro dia. Numa frase sua, e aliás vamos obviamente também começar sempre pela questão financeira, já falámos disso, há uma frase sua que diz: a situação financeira da UALG é estruturalmente insuportável. Julgo que é do reitor João Carreira. Não, esta não. Há uma outra frase que está também sublinhada, mas esta frase é sua. Como é que se altera uma situação que, pelos vistos, é estruturalmente insuportável? O que significa que faz parte da própria estrutura, não é? Bom, em primeiro lugar, eu creio que nós estamos perante um quadro financeiro que o Sr. Reitor tem posto à disposição, nomeadamente o Conselho Geral, que é talvez dos mais difíceis dos últimos anos, porque pela primeira vez é possível que nós cheguemos a 2014 sem os 2,5 milhões de euros de saldos transitados que normalmente são usados para compensar cortes no orçamento e dificuldades orçamentais. Portanto, isso quer dizer que em 2014, pelo menos em 2014, como aliás o Sr. Reitor já anunciou também ao Conselho Geral, poderemos estar na iminência daquilo que se pode chamar uma ruptura financeira dentro da UALG, ou seja, a UALG não ter dinheiro suficiente para pagar todos os compromissos, e compromissos vão desde os vencimentos das pessoas até compromissos de água, de funcionamento, água, luz, etc., como os próprios projetos, porque uma parte do dinheiro que a UALG recebe está absolutamente dedicada aos projetos e que tem que ser gasta nos projetos. Ora bem, eu acho que na leitura deste problema nós temos de distinguir duas coisas. Uma das coisas é saber que parte desse déficit pode ser da nossa responsabilidade, Universidade do Algarve. Ou seja, em que medida é que nós ainda podemos ter medidas internas de eliminação de desperdício, de reorganização do trabalho, de maneira a eliminarmos uma parte desse déficit. Mas há uma parte que não é um problema financeiro. Porque o que é um déficit do ponto de vista financeiro? É quando alguém, uma família, uma organização, gasta mais do que aquilo que tem. O problema é que nós estamos a gastar mais do que o que temos porque nos está a ser cortado mais do que aquilo que se devia. E, portanto, uma dimensão importantíssima deste déficit é não um problema financeiro, mas um problema político. E, portanto, ele tem que ser tratado politicamente. A parte que é política tem que ser tratada politicamente. Não podemos aceitar a ideia de que o problema financeiro é puramente financeiro. A consequência das decisões políticas é financeira na instituição, mas a base não é um problema de gestão interna que levou àquilo, é um problema de decisões políticas externas à universidade que provocaram. Ora, portanto, inevitavelmente, porque eu acho que não é possível no prazo de 12 meses, estou a falar desse prazo curto, até 31 de dezembro de 2014, não é possível gerar 2,5 milhões de euros livres de encargos para compensar o saldo transitado. Nem sequer sabe se são 2,5 milhões, porque neste momento ainda não sabemos qual é o orçamento de 2014, mas seja o que for, eu acho muito difícil que alguém consiga, no espaço de 12 meses, com uma solução milagrosa e no estado em que está o tecido empresarial, no estado em que está a economia em geral, no estado em que está a economia das famílias, vai ser muito difícil conseguir encontrar 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões, o que for necessário, para chegar ao fim de dezembro e não haver nenhum problema de compromissos. Então, isso quer dizer que o problema tem que ser tratado politicamente. E tratar politicamente o problema é tornar pública a situação, com contas muito transparentes e muito claras,
fazer questão de atribuir a quem tem uma parte grande de responsabilidade nesta situação a responsabilidade que tem, mover a sociedade, personalidades de grande prestígio, ou seja, mover um conjunto de personalidades e de organismos de maneira a fazer chegar à tutela, que é quem tem a responsabilidade primeira sobre uma parte substancial desse déficit, a ideia de que não é possível uma instituição pública como a Universidade do Algarve ser levada à insolvência, até porque essa figura não existe na lei, não existe a figura da insolvência de uma instituição, de uma universidade, e, portanto, tem que ser reposta a situação, porque os compromissos, nomeadamente os compromissos de vencimentos com os funcionários da UALG, aqueles que são do quadro, são compromissos constitucionais. Portanto, são compromissos do governo, não são compromissos da universidade. A universidade não é uma grande empresa e todos os compromissos assumidos são assumidos ao nível do Estado. Portanto, o Estado no seu todo, e a universidade é uma parte desse Estado, tem que garantir que os direitos constitucionais, aquilo que constitucionalmente está previsto, seja... O que é que isso implica? Implica uma grande negociação, para não usar outro termo, política, muito grande, muito intensa, muito determinada, e que não se reduz à figura do reitor. O reitor sozinho não pode fazer nada. E, por outro lado, termos muito claro que atuação interna é que nós podemos ter para diminuir o impacto desse déficit na instituição. Portanto, são estas as duas grandes frentes. Trabalhar para fora no âmbito da negociação política, uma negociação política muito determinada e o mais coletiva possível, o mais abrangente possível. Estamos a falar aqui também da envolvência do Conselho de Reitores. Com certeza que o Conselho de Reitores tem que estar envolvido. Tem que estar, mas não é só o Conselho de Reitores, porque, repare, dentro do Conselho de Reitores nós temos realidades muito diferentes. Nós temos universidades que não têm nenhum problema parecido com o da Universidade do Algarve e temos outras que estão a passar exatamente pelo mesmo problema. Aliás, é muito interessante observar, digamos, em traços largos, os orçamentos das universidades, das 15 universidades, porque se compreende que todas as universidades de pequena e média dimensão estão a viver exatamente o mesmo problema. Ou seja, ao longo destes últimos anos, em consequência dos cortes orçamentais sucessivos, cortes cegos orçamentais, e eu também posso explicar porque é que estes são cegos, especialmente cegos, acabaram todas por ficar na mesma situação de irem gastando o seu saldo transitado, e umas já em 2013 não têm saldo transitado e outras em 2014 não terão saldo transitado. Estou a falar de 4 universidades. A Universidade do Algarve, a Universidade de Beira Interior, a Universidade de Évora e a Universidade de Trás-os-Montes. Não estou a falar da Madeira e dos Açores, onde também há problemas, mas a Madeira e os Açores têm, digamos, uma situação regional que implica que o problema possa ser tratado de outras formas. Estou a falar das universidades do continente. Mas não só de universidades, porque a Universidade do Algarve é uma universidade binária. E, portanto, o CSISP também vai ser muito importante como parceiro, porque o CSISP é o órgão de coordenação dos politécnicos. Portanto, nós temos que trabalhar no âmbito do CRUP, dentro do CRUP. Eu estou particularmente interessado em tentar compreender se é possível ou não uma posição comum, conjunta, destas 4 universidades que estão a viver exatamente o mesmo problema, e dentro do CSISP identificar os institutos politécnicos que estão a viver exatamente o mesmo problema. E, portanto, tentar ver se é possível, e eu estou a ser muito cauteloso porque eu não gosto de ser demagógico, tentar ver se é possível, para além dos conselhos no seu todo, terem uma ação de negociação com o governo, mas haver paralelamente, digamos, concertações que vão no mesmo sentido, que vão todas no mesmo sentido. E o sentido é este. É de que ou se demonstra que as universidades e os politécnicos, estas, chegaram a esta situação por graves problemas de gestão interna, e então tem que ser provado, tem que ser provado, e para provar tem que haver auditorias que comprovem que estes dinheiros públicos foram mal gastos e chegámos a esta situação por causa disso. E isso não somos nós que temos que provar. Quem achar que isto é resultado de má gestão tem que provar que foi má gestão.
Se não foi por má gestão, então o problema não foi criado internamente. Foi criado externamente e tem que ser resolvido externamente. Sim, mas, por exemplo, na componente interna, e já falámos, obviamente tem de haver poupanças, certo? E falou aí de uma questão que é uma grande preocupação, que é constantemente a preocupação em relação aos dos subsistemas. Fala, por exemplo, e é preciso haver um entendimento, mas há resíduos de desconfiança mútua, palavras nossas, há algumas capelinhas na universidade. Como é que se consegue colocar toda a gente a falar precisamente com esta realidade? Não sei se consegue, mas tem que se tentar. Ou seja, em primeiro lugar, eu estou há mais de 20 anos na universidade, há 22 anos, e não tenho a percepção de que haja um conflito entre o subsistema politécnico e o sistema universitário. Eu acho que não é verdade. Eu acho que há conflitos entre pessoas dos dois subsistemas e muitas vezes esses conflitos são universalizados a partir de conflitos pessoais, conflitos esses que têm na base histórias acontecidas dentro da instituição. Institucionalmente eu não creio, não vi nenhum sinal. Agora, evidentemente, quando, membros da comunidade dos dois subsistemas atingem lugares institucionais, passam para o nível institucional, a dificuldade de comunicação, isso pode gerar conflitos institucionais. Mas a minha ideia é de que há muito mais gente a dialogar do que se pensa e com capacidade de dialogar. Segunda questão. Como é que se resolve? Não se resolve. Só uma varinha mágica dizia, plim, acabou, está resolvido. Não? Agora, se as pessoas tiverem consciência de que determinados níveis de conflito são um luxo que nós não podemos viver neste momento, porque, de facto, nós estamos numa situação difícil, então talvez seja possível levar as pessoas a compreenderem que têm que eliminar do conflito institucional a parte que não diz respeito à instituição para que a instituição possa funcionar. Se nós não formos capazes de fazer mais isso do que temos estado a fazer, eu acho que nós corremos sérios riscos, de facto. E temos aí outra questão, que é o tal equívoco das vocações dos dois subsistemas, ou seja, uma confusão na missão dos dois subsistemas tem supostamente questões de ensino diferentes e que isso tem dado assim um bocadinho misturado. Sim, eu acho que a maneira como a Universidade do Algarve cresceu, ou seja, até pelo menos meados dos anos 90, final dos anos 90, a Universidade do Algarve esteve em expansão. Expansão porque é uma jovem universidade e, portanto, foi se instalando, foi desenvolvendo as suas áreas, foi solidificando as suas áreas e essa expansão gerou níveis de redundância, de sobreposição, que são naturais em instituições muito grandes e, inclusivamente, problemas de vocação, ou seja, algum ensino universitário que pode parecer mais próximo do ensino vocacional, profissional do sistema politécnico e o contrário também pode ser verdade. O que nós temos é que perceber que a colaboração entre os dois subsistemas não pode gerar este tipo de confusão. Como uma das coisas que eu me proponho fazer é continuar a rever, porque esse trabalho já começou a ser feito, mas continuar a rever a oferta formativa no seu todo, à medida que nós formos substituindo uns cursos por outros, vamos ter que ter o cuidado de deixar muito claro qual é a vocação de formação no subsistema politécnico, qual é a vocação de formação. Vou-lhe dar um exemplo. A parte universitária pode ter licenciaturas de banda larga. Não é muito normal que isso aconteça na parte politécnica, porque o ensino politécnico é mais vocacionado para profissões. Portanto, isto é uma coisa em que nós podemos clarificar cada vez mais a oferta formativa. Também se propõe em 2 anos em aumentar o número de vagas e o número de cursos, numa altura em que a universidade está a perder alunos e inclusive fala também em ter um grupo multidisciplinar para perceber porque é que a universidade está a perder alunos. Isto aqui é possível aumentar, é viável aumentar o número de cursos e de vagas?
Eu vou-lhe pedir desculpa, mas o que eu digo é exatamente o contrário disso. Peço desculpa. Exatamente o contrário. O que eu digo, eu apresento um quadro em que mostro que nós estamos a oferecer tantos cursos quanto a Universidade de Coimbra e mais cursos que a Universidade Nova. E digo que no prazo de 2 anos temos de diminuir drasticamente o número de cursos e o número de vagas. Por ter interpretado mal. Compreendo perfeitamente, mas o que eu quis é deixar muito claro que o que eu digo é exatamente o contrário. Sim. Nós temos que diminuir a oferta formativa de primeiro ciclo e mestrado integrado, porque me parece que ela é desadequada na relação entre a dimensão da universidade e as outras universidades, e por isso também vamos ter que diminuir o número de vagas. Ora bem, para fazer isso, eu digo um prazo de 2 anos, para fazer isso temos que ser muito cautelosos, porque nós temos que compreender, em primeiro lugar, o que é que queremos que fique dessa diminuição e, sobretudo, onde é que vamos aumentar depois o número de alunos. E eu acho que é nas pós-graduações, nos segundos ciclos e nos terceiros ciclos, e também numa outra dimensão muito importante para o subsistema politécnico, que são os cursos superiores de especialização, projeto em que o Governo está agora envolvido e quer que comecem a funcionar a partir de 2014. Esses cursos que se prevê muito virados para o mercado de trabalho, portanto técnicos e profissionais, com uma banda muito restrita, podem causar 2 tipos de problemas. Um é, se por acaso houver desvio de alunos que escolheriam cursos da parte universitária para esses cursos, no total nós não vamos aumentar o número de alunos. O que eu acho é que o objetivo desses cursos é trazer para a universidade, no Algarve, por exemplo, há cerca de 4.000 alunos inscritos no ensino secundário profissional. Uma percentagem muito pequena desses alunos está a ir para a universidade. Se nós tivermos essa oferta formativa especialmente dirigida para essa faixa de jovens que escolheram o ensino profissional, aí sim nós podemos eventualmente aumentar a base de recrutamento desse conjunto de alunos e, portanto, a par dos cursos superiores de especialização, temos também que aumentar nas pós-graduações e nos segundos ciclos e nos terceiros ciclos. E seria mais ou menos dividido, se calhar, os setes no Politécnico e o... Isso é por lei. Isso é por lei. Pegando aqui numa questão também em relação há uma prioridade tem a ver com a parte do ensino, da investigação e transferência de conhecimento. Isto não é já também uma realidade na universidade, já existe. Mas falamos, por exemplo, aqui também de prestação de serviços, como é que vamos rentabilizar com privados? Aliás, fala precisamente do facto dos públicos estarem cada vez a diminuir mais. Estamos a falar também aqui de uma reestruturação, reforço do CRIA, da UAIC? Não estamos a pensar, aí não estou a pensar numa grande reestruturação, porque eu acho que é uma das marcas positivas do mandato do professor João Guerreiro, foi o grande investimento que houve em 2 áreas, a internacionalização, que nós temos é que intensificar a internacionalização da universidade, portanto, pegar no trabalho que está feito e continuá-lo e encontrar, digamos, soluções para intensificar a base de recrutamento dos alunos estrangeiros e, por outro lado, o CRIA, nós temos que reforçar o CRIA, até porque os fundos europeus, tanto os que estão dedicados à investigação como aqueles que estão dedicados, vêm mais por via do CREN, dão cada vez mais importância à ligação do conhecimento produzido com o meio empresarial e com o tecido económico. E, portanto, o que nós temos que fazer é pegar nas experiências que já existem, potenciar essas experiências e motivar áreas da universidade que ainda não estão muito conscientes da capacidade que têm de oferecer, digamos, um conhecimento aplicável à sociedade, intensificar isso. Isso sem dúvida nenhuma, porque nós, para além de diminuirmos, como estava a dizer, gerarmos poupanças, nós vamos ter também que aumentar a receita. E a receita, neste momento, só pode vir essencialmente virado dos fundos europeus, porque os fundos nacionais estão todos bastante exauridos, tanto os privados como os públicos. E, portanto, é nesses fundos europeus que nós vamos ter que ir reforçar a receita própria da universidade. Também ao nível da proposta que faz para a equipa reitoral, tem aqui uma nuance que propõe apenas 2 vice-reitores e justifica que o exemplo tem de vir do topo. Porque é que é por causa disso? Porque esta opção? Não é por causa disso, porque eu acho que se fosse por causa disso era uma coisa profundamente demagógica. Digamos que a consequência da decisão tem também impacto financeiro, não é? Mas não foi por causa do impacto financeiro. Vamos lá ver. Eu acho que uma equipa, estou a falar da equipa de vice-reitores mais pequena, produz inevitavelmente um nível de coesão e de comunicação superior a uma equipa maior. Mas isso é uma coisa normal, qualquer pessoa percebe.
E eu acho que se vamos pedir às pessoas que façam mais com menos, então a equipa reitoral tem que ser capaz de fazer mais com menos. E uma das maneiras de fazer mais com menos é fazer com menos pessoas o trabalho que outra equipa fez com mais. Portanto, essa sim é uma preocupação. A consequência disso é financeira, claro que sim. Enfim, não lhe vou dizer que é um impacto de milhões, não é de certeza absoluta. Eu tenho mais ou menos os custos, as coisas calculadas, mas dar o exemplo é isso, é dizer, está-se a pedir cada vez mais às pessoas, eu sou diretor de uma faculdade e tenho muita noção disso, que as mesmas pessoas façam muito mais. E, portanto, aplicar esse princípio à equipa reitoral e pedir aos membros da equipa reitoral que trabalhem mais para a instituição e, portanto, vão ter menos parceiros para poder trabalhar. Quase que perguntaria, é daquelas perguntas, obviamente, que se o propôs, e é execuível colocar, neste caso, por exemplo, o trabalho de 4 que existem nesta altura em 2 pessoas, ou uma equipa reitoral de 5 em 3? Eu acho totalmente execuível. Totalmente execuível. Isso vai depender do perfil das pessoas, como é evidente, mas não tenho dúvida nenhuma de que é execuível. Até porque, como eu digo, eu estou a pensar reforçar a equipa de pró-reitores que têm missões muito particulares, mas acho totalmente execuível. E desde já fica o esclarecimento de que um virá do sistema universitário e outro do Politécnico. Infelizmente não temos tempo para mais, muitas coisas ficaram obviamente por falar. De qualquer forma, a audiência pública será na próxima terça-feira, portanto será também acessível a toda a comunidade. De qualquer das formas, não quisemos deixar de marcar presença e falar precisamente aos candidatos reitores. A eleição é na próxima quarta-feira, dia 27. Muito obrigado, António Branco, por ter estado aqui à conversa connosco, claro, com a companhia do Sul Informação.